Oi, galera. Agora nós temos uma função trigonométrica que é uma senoide, mas não é uma senoide de x, é uma senoide de 3x. Significa que o argumento da função não é mais x. Ele foi multiplicado por 3. E isso muda o período da função, que não é mais 2π. Pronto, vamos fazer uma substituição de variável. Vamos pensar que existe uma variável y, que é 3x. Então, essa função ela vai ser reescrita como a função de y, onde tem 3x, eu boto y. Então, e essa função eu sei fazer, seno de y. Então, eu vou fazer aqui uma tabela. Para a gente colocar alguns valores. E aqui vai entrar como você relaciona o y com o valor da função, com a variável que você precisa do seu mundo real, que é x. Então, quando o y é igual, pense nessa função aqui. Vamos esquecer essa última linha, essa última coluna. Então, seno de y, para y igual a 0, o seno de y é 0. Para o y igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Para o y igual a π, o seno de π é 0. Para o y igual a 3π sobre 2, o seno é menos 1. E para π igual y igual a 2π, o seno é igual a 0. Pronto. Se eu quiser fazer uma função, se eu quiser fazer o gráfico da função f de y em termos de y, eu já sei que vai ser uma senoide. Aqui é 0, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é π sobre 2. Então esse gráfico nós já fizemos. Agora, o meu gráfico é com relação a x. Então eu uso essa expressão aqui para conhecer esses valores. Então, quando o y é 0, o x, quanto é que vale? 3. O x é igual ao y dividido por 3. Então, é só fazer. X é y dividido por 3. 0 dividido por 3 é 0. Π sobre 2 dividido por 3 é π sobre 6. Só é fazer. Π sobre 2 dividido por 3. É a mesma coisa, quando aqui não tem nada, é 1, multiplicando pelo inverso da π sobre 6. Quando y é πx, é π divide por 3. Sempre divide o valor do y por 3. E aqui 3π sobre 2 dividido por 3, fica 3π sobre 2 dividido por 3, 3π sobre 2 vezes 1/3. Cancela 3 com 3, dá π sobre 2. Π sobre 2. E 2π dividido por 3. Pronto. Então agora a gente vai fazer esse valor aqui da função, que agora ela vai estar com esse valor da função em termos do valor de x. Então o gráfico vai ser x, y, e aí eu vou pegar os pontos 0, 0, depois π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e 2π sobre 3. Então, 0 com 0, que é 1, que é menos 1, π sobre 6, 1, π sobre 3 é 0, π sobre 2 é menos 1, e 2π sobre 3 é 0. Então eu tenho a minha senoide, ela está
no período, ela tem um período de 2π sobre 3. Aqui é π sobre 3. π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3. E aí ela vai se repetir. Ela vai se repetir. Ela vai se repetir para cá. Se eu pegar aqui menos π sobre 6, ela vem aqui embaixo. Tem esse ponto. Depois ela volta. Aqui ela vai passar de novo nesse ponto em menos π sobre 3. E assim vai, tá? Aqui em cima ela tem um ponto igual a 1. Qual é o valor que ela vai chegar aqui? É 1. Quando eu tiver aqui 2π sobre 3 mais π sobre 6, o que dá igual a 4π, 5π sobre 6. Então, aqui em 5π sobre 6, ela chega novamente no 1. E depois ela vem aqui e desce e se repete. E ela tem um período de, até aqui, 2π sobre 3. Tá? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, e aí, com esse período 2π sobre 3, essa onda vai se repetindo, essa senoide. Tá? Então, outra maneira de você fazer, sem fazer a função auxiliar e depois transformar as variáveis x em y, você pode desenhar normalmente a senoide e depois pegar os valores. Então, aqui o ângulo está multiplicado por 3. Aí você pega os valores aqui e divide por 3. Quando você vê que a variável foi multiplicada por 3, no gráfico você vai ver uma contração da função. A função ela vinha assim. Se for variável x, ela vem assim. Se você multiplicar, por exemplo, isso aqui é a função de x igual a seno de x. Tá? Se você multiplicar e você quiser que seja seno de x sobre 2, você tá, se aqui está aparecendo dividindo, é porque você vai, é o contrário, aqui aparece x dividido por 2, então você multiplica por 2 os valores aqui. Dividir por 2 aqui é uma dilatação do eixo x por 2, multiplicou por 2. Então, essa função seno de x sobre 2, seno de x sobre 2, seno, vamos escrever maior aqui, seno de x sobre 2, na realidade é um seno aqui, só que o período não é 2π, não. Se aqui está dividido por 2, é a mesma coisa que está multiplicado por 1/2, aí você divide por 1/2, multiplica por 2. Então, aqui é 4π, 2π, que é 3π, 3π aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é π. Tá? Então, se aparecer um número dividindo o argumento, você desenha normalmente e depois multiplica os valores que aparecer aqui por esse número que está dividindo. Se ele aparecer multiplicando, você desenha a senoide normalmente e depois está multiplicando ali? Então, os números eu divido por 3. Foi o que eu fiz aqui, eu dividi por 3. Tá? Então, quando aparece uma multiplicação, é porque teve um encolhimento, né? Um achatamento da função no eixo x. Quando tem uma divisão, é porque teve uma dilatação.